Olá, meus queridos, bom dia, tudo na paz, tudo na graça, graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e vamos para mais um entendimento da graça de Deus, meus queridos, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, aonde estamos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus para colocar um vídeo no YouTube para nosso entendimento e enlevo espiritual. Queridos, graças a Deus, eu tenho recebido a visita de pastores, líderes evangélicos, membros das chamadas igrejas. Estou agradecido a Deus. Tem pastores que já marcou, não é, horário aqui, não que a gente não é, eu não sou nenhum líder religioso, eu não sou pastor, eu não sou obreiro de igreja, não. Nós somos apenas estudantes da palavra de Deus. Meus queridos, antes de começarmos a falar alguma coisa da palavra, continue se inscrevendo em nosso canal, continue compartilhando, continue deixando seu like para reforçar o nosso canal, para dar força, não é? Para que esta palavra consiga chegar a outras pessoas. E também, meus queridos, dê uma recorrida na sua inscrição no canal e veja se você ainda está inscrito, porque pode ocorrer que você não esteja inscrito e você não sabe. Ative o sininho de todos, tá bom? E quanto mais você der like, é mais importante, porque esse estudo vai chegar a mais pessoas. O que eu quero falar hoje aqui, meu querido? Eu quero falar sobre o antes da cruz e o depois da cruz. Nós sabemos que, mas esse estudo, eu quero que você estude em casa, com a sua Bíblia, tá bom, meu querido? Eu vou citar os livros, os capítulos e os versículos, e você vai estudar na sua casa, tá bom? Vamos combinar? Então, você dá pausa no vídeo quando você estiver estudando, e você vai conseguir se localizar na palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas eu não vou, para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou estar lendo o versículo, mas eu vou citar aonde que você vai encontrar, porque às vezes os ensinadores da graça, às vezes nós somos muito criticados, nós somos julgados, mas as pessoas que nos julgam, nos criticam, eles esquecem que a gente cita a Bíblia Sagrada, a gente cita a palavra de Deus, a gente não inventa nada da nossa cabeça, não. A gente cita onde que está escrito, para que não ocorra que muitas pessoas venham depois ficar falando besteira, não é? Então, meu querido, primeira coisa que eu quero te dizer é que antes da cruz, no pacto da lei, havia pecado. Você pode consultar a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 8, versículo 13. E também Hebreus capítulo 7, o versículo 18 e 19. Então, antes da cruz, no pacto da lei, havia pecado. Depois da cruz, no pacto da graça, o pecado ele foi aniquilado. Então, antes da cruz havia a lei de Moisés. Depois da cruz, vigorou a graça de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos ver o que havia antes da cruz e o que aconteceu depois da cruz. Por exemplo, antes da cruz, a lei de Moisés estava em vigor. Gálatas 3 e 12. Antes da cruz, a lei de Moisés estava em vigor. Gálatas 3 e 12. Depois da cruz, Cristo pôs fim à lei. Romanos 10 e 4. Depois da cruz, Cristo pôs fim à lei. Romanos 10 e 4. Antes da cruz, havia pecado no mundo. Romanos 5, 12. E também Romanos 7, versículo 8.
Antes da cruz, havia pecado no mundo. Depois da cruz, o pecado foi tirado. Você vai encontrar isso em Hebreus 9 e versículo 26. Então, antes da cruz, havia pecado no mundo. Depois da cruz, o pecado foi tirado. Antes da cruz, o diabo, que era a lei, estava vivo. 1 Pedro 5 e 8. Antes da cruz, o diabo, lei, que está entre, em parênteses, antes da cruz, o diabo, que era a lei, porque a lei era contrária ao povo judeu, tudo que é contrário à palavra diabo, o significado da palavra diabo significa aquele que se opõe, aquilo que é contra. Então, antes da cruz, o diabo, que era a lei, estava vivo. 1 Pedro 5,8. Depois da cruz, esse diabo, lei, ele foi destruído. Hebreus 2 e 14. Antes da cruz, havia o ministério do arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Antes da cruz, havia o ministério do arrependimento. 2 Pedro 3, 9. Depois da cruz, foi instituído o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18. Antes da cruz, havia o ministério do arrependimento. Depois da cruz, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5 e 18. Antes da cruz, havia o ministério de morte e condenação. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 9. Antes da cruz, havia o ministério de morte e de condenação. E depois da cruz? O ministério de quê? O ministério da justificação. Romanos 5, 18 e 19. Depois da cruz, o ministério da justificação. Antes da cruz, as pessoas eram levadas a imitar Jesus de Nazaré. Antes da cruz, as pessoas eram levadas a imitar Jesus de Nazaré. 1 João 2 e 5. E depois da cruz? Depois da cruz, somos do Cristo ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré. Manifestação de Jesus de Nazaré era antes da cruz. A manifestação do Cristo ressuscitado foi depois da cruz. Então, antes da cruz, as pessoas eram levadas a imitar Jesus de Nazaré. 1 João 2 e 5. Depois da cruz, somos do Cristo ressuscitado. Romanos 7, versículo 4. Antes da cruz, havia o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro. Gálatas 2 e 7. Antes da cruz, foi dado o evangelho da circuncisão dado a Pedro. Gálatas 2 e 7. E depois da cruz? Depois da cruz, nós temos o evangelho da incircuncisão, que foi dado ao apóstolo Paulo. Gálatas 2 e 7. Antes da cruz, havia o evangelho da circuncisão dado a Pedro. Depois da cruz, o evangelho da incircuncisão dado ao apóstolo Paulo. Vou abrir um parênteses aqui, eu estava ouvindo um programa no rádio, um programa até de uma instituição evangélica, aqui na minha cidade. Pela manhã, às vezes eles fazem esse programa. E o locutor que faz esse programa, ele é pastor de uma certa denominação. Eu estava prestando atenção na palavra do pastor, desse pastor,
E ele estava falando na rádio que Deus, ele perdoa os nossos pecados, que as pessoas que precisam de Deus, precisam de Jesus, ele perdoa. E eu estava ouvindo esse pastor falando, e eu estava, eu esqueci a palavra que fala, arrazoando no meu pensamento, assim, meu querido, eu estava falando, eu estava fazendo arrazoando mesmo. Eu estava falando comigo mesmo, meu querido, Deus não perdoou, Deus não perdoa os nossos pecados. Deus já perdoou os nossos pecados. E esse pastor falando na rádio assim, ouça a palavra de Deus, vá lá na nossa igreja para você receber a bênção de Deus, para você aceitar a Jesus, vai que Deus vai resolver os seus problemas. E eu arrazoando comigo, meu Deus, por que as pessoas insistem em dizer para as pessoas que Deus só está dentro de um estabelecimento, que Deus ele só está dentro de uma instituição religiosa? E eu ficava pensando comigo, esse povo não acredita na palavra de Deus, Deus não perdoa, ele já perdoou. E esse pastor falando assim, vai lá porque na nossa igreja, porque você vai ser abençoado. Vai ser abençoado não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que nós já somos abençoados em Cristo, nós somos predestinados por Ele antes mesmo da fundação do mundo. Então, o nosso espírito, ele já é abençoado por Deus, nós somos abençoados. Então, são essas coisas que a gente ouve, que a religião usa para enganar as pessoas, para levar as pessoas para dentro dos seus salpões. Então, meu querido, vamos continuar aqui. Então, antes da cruz, Moisés ensina assim, que Deus te abençoe, Números 6:24. Moisés ensinava antes da cruz, que Deus te abençoe, Números 6:24. Depois da cruz, nós já estamos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 1, versículo 3. Então, antes da cruz, Moisés ensinava que Deus te abençoe, Números 6:24. Depois da cruz, a Bíblia fala que nós já estamos abençoados com todas as bênçãos, Efésios 1, 3. Antes da cruz, meu querido, havia sacrifício de animais lá no templo em Jerusalém. Aquele templo que precisava cair e caiu no ano 70, porque aquele templo era o símbolo máximo da lei com as suas ordenanças. Então, antes da cruz, havia sacrifícios de animais, Amós 4:4. E depois da cruz? Depois da cruz, Cristo foi o último sacrifício. Hebreus 10, 5-10. Se Cristo, depois da cruz, foi o último sacrifício, por que a religião insiste em pedir sacrifício ao povo? Que o povo tem que dizimar, o povo tem que ofertar, o povo tem que fazer campanha, o povo tem que ir ao monte, o povo tem que frequentar um templo religioso. Ué, você vê que no caso que tudo coopera contra o evangelho da graça de Deus? Então, antes da cruz havia sacrifício de animais lá no templo em Jerusalém. Depois da cruz, Cristo foi o último sacrifício. Não precisa mais você se sacrificar para nada. Cristo foi o sacrifício perfeito por nós. Então a religião, ela mente para você, para te segurar nos seus salpões. Hebreus 10, 5-10. Antes da cruz, havia os 12 apóstolos judeus. Marcos 3, 13-14. Antes da cruz, havia 12 apóstolos judeus. Marcos 3, 13-14. E depois da cruz? Depois da cruz, só existe um único apóstolo,
Cristo. Hebreus 13:1. Você sabe por que existe tantos líderes religiosos, tantos pastores, tantos obreiros? Porque eles não entenderam que Efésios 4:11, aquilo ali era antes do juízo, foi antes da manifestação do Filho do Homem. A igreja, ela estava em formação. Mas um detalhe você tem que observar em Efésios 4:11, é o verbo até. O verbo até é limite. Ali fala, porque Deus deu uns o quê? É dons, né? A umas pessoas não. Uns para apóstolos, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Esse uns, outros, são os dons que faz referência aos versículos anteriores. Mas os líderes religiosos pegaram os dons e transformaram em títulos. Por isso que eles se acham donos da igreja. Eles se acham dono das pessoas. Então é só você observar com detalhe, com riqueza de detalhe, que você vai aprender isso. Então, querido, antes da cruz havia sacrifício de animais. Amós 4:4. Depois da cruz, Cristo foi o último sacrifício. Hebreus capítulo 10, versículo 5 até o 10. Então, antes da cruz, havia os 12 apóstolos judeus. Marcos 3, 13 e 14. Depois da cruz, um único apóstolo, que foi Cristo. Hebreus 13:1. Portanto, meus queridos, vou deixar uma coisa bem contundente aqui. Bem contundente. Antes da cruz, as obras eram mortas. Depois da cruz, nós temos o Deus vivo, o verdadeiro, que está habitando em nós. Então, antes da cruz, as obras eram mortas. Tudo. Depois da cruz, nós temos o Deus vivo que habita dentro de nós, ou habita em nós. Então, quando você observa Hebreus 6:3, quando você observa também 1 Tessalonicenses, estude em casa aí, com muita paciência, com muita paz, tranquilidade. Você vai dar pausa no vídeo ou você vai fazer anotações para depois você estudar. 1 Tessalonicenses 1:9, nós temos Efésios 2:10. Então, só me resta, meu querido, dizer uma coisa: Cristo, ele é suficiente e mais nada, não precisa mais nada. Ele é suficiente em nós e não precisa mais nadinha de nada. Não precisa de jeito nenhum. Então, diga não à religião, diga não aos seus preceitos, entende? Aos preceitos da lei. Nós somos livres em Cristo Jesus. Entendeu, meu querido? Eu vou deixar eu já estou terminando o vídeo, eu vou deixar uma coisa interessante para você. Quando você quer ter uma vala correndo água, ou tem um rio, que as grandes empresas querem construir alguma coisa, talvez seja construir uma grande, vamos dizer assim, barragem, não é? Quem sabe para fazer uma barragem para levar energia ou para produzir energia. Então, quando eles se deparam com o rio, quando eles querem, não é, mudar o curso do rio, eles constroem barreira. Então, ali naquele lugar para baixo, onde o rio corria, ali seca tudo. Você pode comparar o curso do rio com a lei. Então, o curso do rio, o curso dessa lei, ele foi mudado. E aonde a lei passava, secou tudo. Por que secou? Por causa do sacrifício de Jesus. Então, a lei, ela foi anulada, ela foi abolida. Por quê? Cristo
ele trouxe uma nova maneira de se adorar a Deus. Cristo, ele trouxe uma nova maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Entende? Então, aquele curso do rio que representava a lei, ele foi mudado. Aquele rio já não existe mais, aquele rio, lei, ele já não existe mais. Agora nós temos acesso direto ao Pai, sem precisar passarmos pelo crivo da religião ou pelo crivo do ministério dos homens. Aprendam isso, meu querido. Então, só dessa forma que as pessoas vão entender que a religião não soma nada na nossa vida. A religião está enganando o povo há tantos anos, há mais de 2000 anos, mas agora nós estamos novamente vivendo uma mudança de aion, uma mudança de geração. Os tempos estão mudando, não é? Com isso, tudo que está acontecendo no mundo, doenças e tal, então o mundo está sofrendo um curso novamente. E eu sou grato a Deus, porque a minha geração está vendo uma mudança outra vez. Na geração do meu pai passou pela Segunda Guerra Mundial. Meus avós passaram pela Segunda Guerra Mundial, mas eu não passei pela Segunda Guerra Mundial, mas estou vendo a mudança de tempo. Então, isso que a Bíblia fala de cada geração passa por uma transformação. E nós estamos passando por essa transformação. A mudança de entendimento daquilo que o sistema tinha ensinado para nós sobre evangelho. Sabemos que aquele tipo de evangelho que ensinaram para nós é tudo mentira. O evangelho verdadeiro está chegando agora e as pessoas estão entendendo. O evangelho da graça, o evangelho que liberta e leva as pessoas realmente ao entendimento da palavra de Deus. Meu querido, graça e paz, shalom, lahema. Fica com Deus. Amém.